convidado. Oi, Oi, nega! E tudo aí? bem, Má? Tudo, e contigo? Tudo ótimo. Eu sabia que ela ia ser pontual. Ah, com certeza. Ainda mais no horário ninja desse. Eu disse, engraçado que aqui no Instagram não deu pra mim colocar 3h27, então eu tive que colocar 3h25. Eu disse, tudo bem, eu entro às 3h25, mas a vai Não entra dá às pra colocar... Ai, 3h. não tem horário quebrado. Exatamente. E Verdade. como eu já tinha anunciado 3h27, eu disse, eu não vou mudar, mas tem que ser 3h27. Eu sempre gostei, sempre achei interessante essa coisa de criar um paradigma fora do tempo, normal. Eu casei dia 8 agora, tu sabe? Dia 8 de janeiro, Sim, né? E a gente casou às 17h27. E isso tava no convite de casamento. Ninguém chegou atrasado. que Ninguém, legal. ninguém, ninguém. E pra mim isso foi uma coisa interessante, porque como eu sempre tive essa coisa do oh meu Deus, fica aqui pra live. Se o João Ricardo, acho o máximo fazer a live. Então ele Ai, sempre... mas é super bem-vindo na nossa live, Vá. Ai, ah, Sara, que massa, Sara, oi, Júlia. Ah, Nara, meu Deus, quanta gente legal aqui, Anne. Você sabe que eu Você, não Vitor, anunciei quem era Néia, convidado Zilda, especial, Vilma. Vá. Ah, massa, que massa. E aí, uma coisa assim, eu sempre sinto que cada um de nós tem o seu próprio tempo, né? E era uma coisa tão importante pra gente que fosse celebrado todo mundo junto. E eu sentia que se eu colocasse, ó, é às 17h30, que alguns iam chegar às 5h40, que alguns iam chegar às 6. Então, quando a gente colocou 17h27 pontualmente, foi uma forma de dizer que era importante que a gente tivesse todo mundo ali na mesma hora. E foi lindo, Sim, foi top. Começou é muito exatamente na legal. hora. E eu disse, não, tem que ser algo muito simbólico para essa live, que faz mais ou menos quase um ano que eu convidei você para fazer uma live. E não sei, eu acredito que tem vários momentos que eu sinto que você deveria fazer uma live comigo, mas em especial essa semana, que é Dia das Mães, né, Vá? Aí eu disse, sabe o que mais? Eu vou perguntar para Vá, mesmo que seja em cima da hora. Mas eu sei que tem várias pessoas que estão curiosas aqui que não te conhecem, Vá. Então eu vou fazer uma breve introdução, ou se Tá. você quiser se introduzir. Não, pode falar. Depois Bom, qualquer coisa eu falo mais. E se deixar falar, eu fico falando, né? eu peguei um resumo, deixa eu ver se tá bom o volume para você, Vá. Pra mim tá. Então, pessoal, como eu disse, essa nossa convidada era muito especial, tanto que eu nem anunciei quem era. Eu disse, vocês têm que estar aqui para ver, porque ela é muito e vai ser muito especial para mim. Hoje eu fiz uma coisa que não tinha feito há muito tempo, que era rever o seu TEDx, que Sei. foi, que foi a partir daí que eu fiz a primeira conexão com você. Foi Sim. a partir desse vídeo. Aí eu disse, sabe o que mais? Esse é o tema da nossa live, porque eu não tinha nem anunciado nenhum tema, eu queria sentir o que era de verdade essa live. Sim. Então, a nossa convidada é a Vanessa Tobias. Para quem não conhece ela ainda, ela é pioneira em processos de life coaching e foi a partir desse life coaching que a gente se conectou mais. Fora isso, você continua sócio do Grupo Tobias? Sim, sim. Uhum. Na Sócio do verdade, grupo... a empresa eu comprei de volta, né? E como grupo hoje tem a Vanessa Tobias Coaching e o Instituto Vanessa Tobias. E aí o Ju ficou com a parte da formação no sistema que era e com a Casa Tobias, que é onde os cursos aconteciam. Sim, bacana. E deixa eu pegar aqui a minha colinha. Você é colunista da revista Versar, que eu adoro de coração, e que é do Diário Catarinense de Santa Catarina, apresentadora especialista do quadro Quero Saber, que a minha mãe disse ontem mesmo, nossa, Nereise, agora nessa pandemia a Vanessa não tá mais no Quero Saber, porque ela assistia toda semana. Eu disse, pois é, ela disse, nossa, ela voltou tão rapidinho da licença maternidade, e agora ela saiu das nossas vidas assim, tão rápido. Sim. Ah, Aí eu eu sinto disse, a maior falta. Muito, eu, porque é muito gostoso, sabe? Quando chega quinta-feira, eu já sei que eu vou me conectar, tem gente que sempre assiste, é uma comunidade que se criou em torno do Quero Saber ali. Então, sim, tô sentindo bastante saudade. eu vejo bastante amigas minhas que comentam, ai, quinta-feira é dia da Vanessa Tobias, e tá todo mundo esperando, porque você é uma inspiração para todo mundo. Mas eu acho que um dos papéis mais importantes que você assumiu em 2019 foi ser mãe, né, Vá? Você se tornou mãe e eu acho que eu me conectei mais ainda com você quando eu cheguei no curso e eu me deparei com você grávida. Enquanto eu não imaginava que você estava grávida. E aí eu disse, ai, sabe o que mais? Essa live de Dia das Mães precisa ser com a Vanessa Tobias, porque é o primeiro Dia das Mães dela. E você fala muito sobre a conexão, essa conexão da mulher com a natureza. Não só a mulher, todos nós estamos conectados com a natureza. Mas eu acho que, principalmente ali na gestação, no pós-parto, a nossa conexão com a natureza, de fato, muda muito, né? E eu queria saber a sua opinião sobre isso, Vá. O que você acha? Você resgatou uma sua natureza depois do nascimento do João Ricardo? O que mudou para você? Meu Deus, Sabiane, a melhor coisa do mundo é a maternidade. Não tem nada, nada no mundo que se traduza, que se compare. A gente pensa assim que a gente admira o Google, né? Pode colocar lá, o que sente uma mãe por um filho? Não tem no Google nenhuma tradução que se assemelhe ao que significa um amor tão puro e tão profundo, né? Eu penso que a maternidade, ela nos aproxima da nossa mais verdadeira natureza.
porque existe algo muito divino, né? Eu lembro que, para mim, nos primeiros momentos em que eu olhei o João Ricardo, e continuo olhando, a minha sensação é de que eu finalmente tinha acessado Deus na sua maior forma. Né? E eu comecei a pensar assim, meu Deus, então ele me olha assim, qualquer que seja a instituição Deus ou qualquer formato que se apresente, independente de crença, mas quer dizer então que aos olhos do que existe em torno de mim, existe esse tipo de amor? Então me trouxe uma força de libertação. Eu decidi que eu precisava descobrir como me conectar com o óbvio. Sei que é meio esquisito falar isso assim, mas só, meu Deus, eu preciso me conectar com o que é óbvio. Tudo em volta de mim é tão abundante, tão bonito, tão evidente. Como que eu nunca parei para olhar certas coisas? Ou como eu me apressei ou encontrei um tempo fora do meu tempo para as coisas? Então, a maternidade, eu atribuo muito ao João Ricardo uma conexão assim muito bonita com, de fato, o meu feminino. Eu sempre fui mulher empreendedora, sempre atribuí a mim coisas bastante masculinas, assim, do ponto de vista geral, né? Do que são atribuições culturalmente de cada lado, quando os dois juntos, claro que trazem um equilíbrio, mas eu sempre me considerei com um viés muito mais masculino. E eu lembro que meu irmão, que faleceu, que era obstetra, né? Ele dizia, gorda, tu tem que ser mãe. Porque o teu yin, que tem o yang e tem o yin, né? E ele, tu é muito yang. Tu tem que ser mais yin, tu tem que ser mãe. E eu dizia, será? Porque quando eu era adolescente eu queria ser mãe e tal. Depois eu fui amadurecendo, aí um namorado não queria ter filho, o outro já tinha. E aquela coisa ficou um pouco confusa, assim, na minha cabeça. E com o Ricardo eu teria 1000 filhos. Essa coisa de a gente encontrar com quem se aninhar para permitir que o que é divino aconteça é muito fundamental. E aí eu tive a sorte e o merecimento, pelo meu esforço, de aprender a me amar para merecer um cara tão massa quanto o Ricardo para fazer um filho, sabe? Demais. Não, eu fico pensando que, de fato, eu também sinto que eu não estava tão ligada com o meu feminino antes de eu me tornar mãe. Agora eu entendo muito, muito mais que a gente está ali, né? Assim como a mãe natureza, gerando, nutrindo, parindo, e o nosso útero é nada mais, nada menos que o universo, né? A gente está gerindo ali todos os homens e todas as mulheres do mundo. E eu me sinto muito abençoada que só nós mulheres temos essa oportunidade, essa potência, essa abundância, né? Esse potencial de gerar uma vida. Nenhum homem vai sentir o que a gente sente. Então, às vezes nós mães somos colocados num patamar de frágeis, de menos potente que os homens, né? Tanto no campo profissional como no pessoal. As pessoas veem as mulheres como frágeis, mas na verdade a gente é totalmente ao contrário, a gente é muita potência, nós somos, eu acho que gerar uma vida já mostra pra gente que, de fato, essa imagem de mulher frágil não existe para quem é mãe, né? A gente, não sei, é uma nova redescoberta, uma nova reconexão com a natureza. De todos os lados, assim, sabe? Porque eu penso assim, que quem atribui a qualquer ser uma alcunha de fragilidade, a mulheres e homens, é porque ainda não se descobriu na sua mais... na sua maior força, na sua maior potência, sabe? Porque é uma projeção isso. Tanto o homem quanto a mulher, na maternidade e para a paternidade, desfrutam de sentimentos que nenhum nem outro vão conhecer, né? Sim. Hoje eu vejo assim, o Ricardo acho que é o melhor pai do mundo, total. E eu penso que sou uma mãe boa demais, porque eu sou muito apaixonada e a gente tem muita harmonia. E eu sinto que esse desbravar de força e de amor próprio se dá em conjunto. Sabe? Eu sempre insisto muito nessa tecla da comunidade, sabe? Da comunidade ali, da coisa de a gente construir junto um olhar que permite que cada um desfrute daquilo que a sua natureza permite, sabe? Então, o que é da natureza da mulher, o que é da natureza do homem, o que os dois juntos podem fazer como um milagre da vida, né? Que também sem homem eu não consigo gerar o filho, né? Então, deixa eu dar agradecida aí, porque eu voltei nessa parte desse equilíbrio tão fundamental e desse 50% tão fundamental dessa vida. Então eu sempre penso assim, poxa, a pessoa que me considera frágil, ou aquele que olha qualquer outro como frágil, é porque precisa trabalhar em si esse conceito. Para que isso seja claro, né? Porque deve ser uma projeção da sua própria fragilidade, assim. Com certeza, mas assim, a gente pensando no lado... Você já era uma mulher empreendedora, né? Antes de João Ricardo nascer. Então talvez você não sei se sim ou não, eu acho que eu nunca ouvi você falando sobre isso. Você não sentiu esse lado das mães se sentirem... de quererem voltar ao trabalho e terem que, né, ali carregar todos os pratos que vêm junto com a maternidade. E geralmente elas acabam, né, tendo que escolher entre ser mãe ou ser uma profissional. Sim, isso é muito duro, cara. E eu vou te dizer, sabe, turma, Yane, eu não sei como que a gente dá conta. Eu lembro que menos de 20 dias depois do João Ricardo ter nascido, eu já estava trabalhando. Eu tinha uma palestra marcada, eu fui cumprir meu compromisso. Foi muito interessante ter passado por isso. Ele estava na sala do lado, mas ele mamava direto. Eu tentei de tudo para que durante o momento da palestra ele não quisesse mamar. Mas ele acordou antes e chorou durante 30 minutos enquanto eu estava nessa palestra. E eu não sabia, né? Não deixaram chegar em mim.
Mas eu queria sumir quando eu soube disso, assim. E nas primeiras vezes da TV, mesmo ele estando ao lado, a televisão antes era um bloco só. E justamente quando eu voltei da maternidade, do nascimento de João Ricardo, menos de um mês depois, tornaram-se todos os blocos. Então eu tinha que ficar o programa inteiro, 1h30 e não só 20 minutos de um bloco. Então eu vi ali que para a gente voltar ao trabalho, a gente deixa um pedaço nosso que ainda realmente precisa da gente, sabe? E hoje, 9 meses e pouquinho depois, eu continuo sentindo uma dor muito parecida. E eu fico questionando, eu fiz uma live esses dias com a Mirella e a gente falava da maternidade também, mas de outro ponto de vista. E eu falei assim, poxa, quantas são as tendências que nos são apresentadas que, se não sofrerem um pensamento crítico, vão nos obrigar a fazer coisas que nós não queremos fazer. Então, eventualmente, existem tendências como essa de mercado de trabalho e que a gente tem que cumprir funções semelhantes às funções do nosso parceiro, ou carregar mais pratos do que de fato é possível, ou então descobrir-se mais capaz do que a gente imaginava. Para mim, isso ainda é uma matemática que eu não encontrei a justa fórmula. Porque quando eu tomei a decisão em janeiro do ano passado de comprar a empresa de volta, de não ter mais sociedade, de diminuir a estrutura, eu fiz isso para garantir que eu pudesse construir minha liberdade. Para que eu tendo um fluxo de caixa saudável, sem nenhum exagero, porque eu sou uma pessoa muito simples, podendo ser feliz com aquilo que eu consigo ter, sem ter dívidas, sabe? Para que eu pudesse e para que eu possa hoje olhar para fora e pensar para onde eu quero ir e poder responder aquilo que está dentro de mim e não o que eu sou obrigada a fazer por tendência ou porque estou endividada ou porque tenho uma mega estrutura para sustentar, né? Então, eu sinto que talvez o processo de desintoxicação nosso seja um processo que vai demorar um ano. Quando eu penso nisso, por exemplo, quando eu comecei a namorar o Ricardo, ele falou, eu sou uma pessoa que não faço muita conta, eu gosto de fazer as coisas à vista e tal. E eu era, assim, a Miss Parcela. Eu achava super normal ter parcela, sabe? E eu falei, tá, mas aí, sei lá, vou comprar alguma coisa, mas não vai parcelar? Nossa, tem que parcelar porque tu não pode ter, né? Então, eu lembro que eu morei na Austrália. E aí eu queria muito um tênis e uma bolsa que era da Nike, assim, de esporte. E aí eu cheguei pra moça da loja e falei, oi, olha só, eu posso comprar em vezes? E ela disse, como assim? Que não se faz em vezes. Aí eu expliquei pra ela, não, é assim, ó. Ela disse, olha, o que eu posso fazer por ti é confiar que tu vai pagar. Eu posso fazer na quantidade de vezes que tu quiseres, mas eu só vou te entregar na última parcela. E aí foi o que aconteceu, né? Eu pedi para fazer em 3 vezes e eu consegui pagar em 2. Na segunda eu já consegui pagar tudo e ter a bolsa e o tênis, sabe? E quando o Ricardo me falou disso, eu lembrei dessa moça. E eu pensei, poxa, muitas das nossas dores hoje estão relacionadas a obrigações que nós temos em função de assumir coisas que a gente não pode, né? Não estou dizendo que a gente não deve empreender, meu Deus, é outro assunto, entende? Porque sim, a gente assume alguns riscos quando a gente empreende. Mas por que a gente tem tanta pressa? Né? O que tem me obrigado a assumir um ritmo que não é o meu? Então, mesmo a licença maternidade, e aí o que acontece? O João Ricardo, eu decidi, vamos colocar na escolinha então, para ver se me organizo melhor, para trabalhar. E em uma semana da adaptação eu não quis mais, sabe? Porque eu falei, não, eu posso, eu não preciso trabalhar mais. Eu posso até ficar um pouco mais desorganizada, não tem problema. O que importa é que eu estou escolhendo isso, e no momento que eu puder, a gente estava falando sobre amamentação agora, e eu pensei, eu quero engravidar de novo, então como é que eu vou fazer com a amamentação e a gravidez? Porque as duas coisas competem ali, né? Então, é tudo muito novo para mim, mas o mais rico de tudo foi o desenvolvimento de um pensamento muito crítico sobre tendências, sobre obrigações, sobre quem se tornou mulher, né? Com tantos pratos para carregar, que eventualmente se obriga a funções que não estão disponíveis em determinados momentos da vida. Sim. Sabe? Assim, você teve a oportunidade dessa escolha, né, Vá? Mas a realidade é que muitas mulheres não têm essa oportunidade de olhar para si e dizer o que eu quero para esse momento, eu quero viver a maternidade, é uma questão mais de necessidade de sobrevivência. E tanto que hoje no Brasil a gente tem mais de 24 milhões de mulheres que empreenderam após se tornar mãe. Sim. Então eu fico pensando, eu acho que uma vez você mencionou foi no Quero Saber, eu acho, sobre as milhares de capacidades que as mulheres têm, as mães têm após a maternidade. Eu fico pensando, gente, por que a gente não coloca isso no currículo, né? Que isso, na verdade, acaba sendo um plus. E, de fato, me lembra uma outra amiga que se dedicou a 8 anos para cuidar dos filhos, mas durante esses 8 anos ela não ficou só em casa. Ela aproveitou esse tempo para estudar, para ler livros, para aprender novas skills, outras habilidades, né? E ela disse que justamente quando ela foi para a primeira entrevista dela depois de 8 anos, ela colocou no currículo dela profissão mãe. O que eu fiz nesses 8 anos? E hoje ela trabalha como assistente pessoal de um CEO aqui na Irlanda. Mas, de fato, ser mãe e ter todas essas habilidades que a gente, às vezes, acha que não tem, mas só porque a gente não quer enxergar elas, são importantes para o mercado de trabalho também. E na vida também, com certeza. Eu acho que tá para existir ainda uma mulher. É muito ninja.
sabe que tens muita razão nisso, sabe? Do que tu estás falando. Eu tenho duas coisas dentro de mim à medida que tu estás falando, assim, e vem vindo ideias. Eu trabalho desde os meus 14 anos. Então, quando eu tinha 14 anos, eu apresentava um programa na Rádio Atlântida. Na sequência, eu participei de um concurso para apresentadora de televisão e tal, não sei o quê. Aí passei na faculdade, abri uma empresa júnior. E aí fiquei com a empresa júnior até o fim. Na sequência, eu saí trabalhando. E talvez a minha dor, entre aspas, desse processo de não, eu quero tempo com meu filho, eu vou me dar o direito, eu vou falar de fluxo de caixa saudável, é porque talvez eu não tivesse realmente ainda visitado a potência que estava disponível dentro de mim como mulher. Quando eu penso num outro paradigma, que é a gente tem que voltar a trabalhar, são, poxa, 24 milhões de pessoas, então, que estão aí, né, as mulheres, as famílias, dependendo de juntas, de estarem unidas, os dois lados, para construírem a base, e nem é para nenhum luxo, né? Esses dias eu estava pensando no João Ricardo e em como ele vai me ver. E eu desenvolvi um curso de lifelong learning, de aprendizagem, comentei contigo. Cara, ficou tão legal o curso. E uma das perguntas é assim, uma das reflexões. Pensa em alguém da tua vida que tu considera que é uma pessoa extremamente fundamental e que tu sente que deveria ter aprendido mais. Que poderia ter feito algum curso, que poderia ter desenvolvido alguma nova habilidade, que poderia ter feito terapia. Consegues pensar nessa pessoa? Uhum. Consegue? Eu acredito que todos nós temos alguém que a gente pensa, putz, se meu pai tivesse feito, se minha mãe tivesse, se meu irmão tivesse. E eu penso, ok, vamos supor que meu pai tivesse feito o que eu acredito que ele deveria ter feito. E essa pessoa que tu pensou tivesse feito o que tu pensa. Onde nós estaríamos? Sim. E aí eu pensei, eu quero que ele olhe para mim como alguém que fez, durante toda a vida, um processo de desenvolvimento contínuo mesmo, que permitiu-se colaborar com o que é inevitável. Não dá para eu ficar, de fato, se eu quiser me desenvolver, à disposição apenas de uma função. Uhum. Porque não existe como tirar a função mãe mais das nossas vidas. Isso vai ser sempre a outra dimensão de qualquer escolha. Então, por mais que eu esteja fazendo um curso, ele vai estar comigo. Então, eu preciso aprender a como tê-lo comigo, mesmo que não seja no meu colo. Então, talvez essa paixão e essa intensidade seja um pouco da minha cura diante dessa coisa de ser mulher, né? Uhum. E desse descanso, talvez, dessa função tão empreendedora que minha vida inteira eu tive e que Sim. agradeço e que dá tudo certo, entende? E que talvez hoje me permita uma liberdade diferente, sabe? Certo. Legal que você mencionou isso e me tocou agora, me lembrando que a Lucy, a minha intenção foi sempre ficar 2 anos com ela ali, vivendo a primeira infância, né? Até mais se eu pudesse. Eu nunca pensei em voltar a dar aula, eu dava aula antes dela, porque eu pensei, nossa, como assim eu vou voltar a dar aula, ensinar outras crianças e ver o mundo com aquelas crianças e deixar a minha na creche? Eu disse, não. Então, eu já na gestação eu combinei com o Brian, por 2 anos não existe qualquer possibilidade de eu voltar para o trabalho. De maneira alguma. E eu sou muito feliz por ter feito essa escolha e que eu tive a oportunidade de fazer essa escolha com um combinado, né? Foi nosso combinado. Mas ela estava com quase 3 anos, eu já tinha começado a empreender com a UPA há um pouquinho mais de um ano. Eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação, que eu fui muito beneficiada, sabe? Porque, na verdade, eu nunca fiz uma pós-graduação. Eu fui, não é sorteada a palavra que se diz, eu fui escolhida através de a minha trajetória de vida, a trajetória da UPA, como começou a fazer esse curso. Então, foi uma entrada avançada para um curso de pós-graduação, que era de inovação e empreendedorismo. E, de fato, muita coisa mudou ali, porque eu tive que assumir meu lado mulher, mãe, que gosta de estudar, gosta de pesquisar, gosta de estar sempre se desenvolvendo, mas, ao mesmo tempo, a Luz ficava comigo em casa. Eu tive que voltar a estudar de 9 a 5 e colocar ela na creche. Então, ali eu fiquei assim, com os dois papéis no mesmo prato, porque eu queria muito voltar a estudar. E eu disse, será que eu vou conseguir balancear isso, sabe? Será que é possível? E é possível se a gente tem aquela rede de apoio, mas eu penso, eu fiz por mim, mas também eu quero que ela sinta orgulho. Dizer, não, porque a minha mãe estudou, não grávida, com um bebê, com uma empresa no outro lado do oceano, eu também posso fazer qualquer coisa. Eu quero contar essa história para ela, sabe? Tanto que eu tenho várias fotos com ela na universidade, às vezes eles ligavam da creche, que a creche era na universidade, dizendo assim, olha, a Lucy não tá bem, a Lucy quer a mamãe, porque a gente estava assim, 24 horas por dia juntas. Então foi uma adaptação muito difícil para mim e para ela. Tanto que algumas aulas ela estava comigo sentada lá. E assim, eu fui muito bem acolhida, mas nem sempre é assim. Mas de fato, daqui 20 anos eu quero que ela veja essa parte da nossa jornada juntas, sabe? Vá com muito orgulho, acredito eu. Não, mas é muito emocionante. E eu penso também que para o filho é importante que ele não sinta que ele é um peso, né? Então, Exatamente. eu sempre tenho uma preocupação de não dizer, não estou fazendo porque o João Ricardo não deixa. Isso aí eu tento a todo momento escutar como eu estou falando sobre a minha relação com ele, para que, de fato, eu não deixe de fazer algo por ele de forma negativa, sabe? E que eu não comece a usá-lo como uma desculpa para não executar as coisas. Que eu chamei de baby card, né? Porque não existe o baby card, né? Então, assim, não, o amigo chama para sair, não posso por causa do João Ricardo. Eu tenho um curso, não posso porque eu tenho filho. Então, assim, de fato, eu penso ainda
sei lá, nos próximos filhos talvez a gente vai melhorando a nossa consciência, a nossa compreensão. Eu tô mergulhada em novidade, sabe? Sim, Então, tipo, as mães de primeira viagem ainda, né? Meu Deus do céu. E cada dia é uma novidade, cada dia é uma coisa mais fofa, mais apaixonante. Não, E é isso, assim e que... a boa notícia é que a gente fica cada vez mais apaixonada, sabe, Vá? Eu continuo mãe de primeira viagem, mas agora a gente está na fase de 5 anos, alfabetização, começando a escrever, demonstrando mais os sentimentos, se comunicando de fato, né? Digo, gente, mas isso aqui é bom demais. Eu continuo, eu não acho que a maternidade é perfeita. Eu não tenho, longe disso. Existem muitos desafios aí em maternar, empreender, ser mulher, ser esposa, né, todos os papéis que a gente precisa assumir junto com a maternidade, mas eu não sei o que seria da minha vida sem a Lúcia. De fato, eu fico pensando, gente, mas como é que eu não posso ser tão apaixonada por uma pessoa assim? Como pode? Da onde que vem? Não, Da não onde tem, que não vem tem. tanto É muita amor? loucura. É. E cada pedacinho, cada carinha, cada jeito é poesia. É um negócio muito maluco. É engraçado, é divertido. É muito grande. É muito. E eu sinto que eles vêm na vida mesmo para mostrar o tamanho do amor de Deus por nós, porque é uma bênção, é um milagre, é um negócio fora do comum, né? É realmente muito lindo. E me diz uma coisa, tu amamentaste por quanto tempo? Eu acho que 2 anos e 3 meses, mais ou menos assim. A menina, Olha, ela era como é bem que foi apegada, fazer o bem apegada. mami? Mas eu não consegui, de fato, terminar a amamentação nessa idade, sabe, Vá? Porque até quando eu fui para a universidade, ela estava em casa. Então, quando você está em casa, assim, disponível para eles, qualquer hora é hora do mamar, sabe? Eu tive, de fato, uma grande dificuldade para parar definitivamente com ela. Eu tinha uma meta e ela sempre foi aumentando, tive grandes dificuldades no começo, mas ali cortar esse laço, esse vínculo foi algo muito difícil para mim e para a Lúcia, tanto que até hoje a menina ainda continua assim, ela não pode ver, ela diz, ai mamãe, eu quero TT, eu quero TT, eu digo, não menina, você já tem 5 anos, mas eu acho que é só a questão do conforto mesmo, sabe, é ali no colo, que elas querem ficar e tocar e tá ali no pele a pele, mas foi tempo necessário que nós nos precisávamos para percorrer nosso percurso ali da amamentação, mas voltar a estudar, de fato, foi meio que um ponto final para a gente, sabe? Durante a amamentação. E eu sei que você ama amamentar também. Ele está Ah, amamentando ainda, Vá? demais. Claro, adoro. Assim, né? Eu sempre brinco que quando a gente amamenta, parece que até o osso vai, né? Assim, tem hora que eu fico fraca. Eu falo, olha só, que loucura. Já saíram os músculos, agora só falta a pele. Entendeu? E sobra uma gordura junto com o osso, assim. Então eu falei, tudo que é bom realmente vai pra ele. Mas eu gosto, cara, eu gosto. É uma experiência muito diferente também. É único o processo. Super. Mas me conta Vá, mais. e uma pergunta, você disse que sempre foi o seu sonho, eu preciso, acho que tocar nisso porque faz parte do que eu queria trazer hoje para a live. Você disse que o seu sonho era ser presidente da República, né? Esse desejo continua agora, pá, depois de você se tornar mãe? Você ainda acha que existe essa vontade? Existe essa vontade, esse desejo dentro de você? Olha, faz mais ou menos uns 2 anos, o pessoal do partido político veio conversar comigo. E aí eles disseram, olha, a gente queria te convidar para ser candidata a deputada. Tá? Eu falei, olha, eu só aceito a presidência. E falei assim, tipo, falei meio rindo, meio brincando, meio sério, assim, né? E eu falei, olha, eu tenho outros planos agora. Eu preciso viver a maternidade, eu quero engravidar, eu quero ser mãe, eu quero uma família bem grande. E eu vou me dedicar a isso, porque eu sempre me dediquei e continuo me dedicando ao meu desenvolvimento, à expansão da minha consciência e a compartilhar isso o máximo que eu posso. Pelos cursos, por aqui, sei lá, pela TV. E isso eu vou continuar fazendo. A minha sensação é a de que há um caminho novo para mim que eu ainda não sei qual é, sabe? Talvez a minha vontade sobre ser presidente da República vinha como um grande desejo de ver a gente como comunidade, como nação depois, conseguir de si o melhor, sabe? Então eu pensei, a gente precisa de inspiração, a gente precisa de quem fale coisas importantes, viva coisas importantes. E para mim, o principal grande exemplo de um presidente da República é a prioridade à família. Então, talvez eu esteja construindo um caminho que um dia, mas sem a intenção tão clara quanto era. Hoje eu não tenho um caminho para daqui 10 anos. Não tenho pressa. Eu quero realmente desfrutar do que eu tenho agora, assim. Porque eu estou onde eu quero estar integralmente, sabe? E gratíssima a isso. Mas eu sinto que a coisa mais importante que a gente pode fazer na vida é começar pela família. É onde tudo começa. Se cada um conseguisse se curar desse processo dentro das suas casas, o mundo seria muito melhor. Então, hoje o que eu estou fazendo é o meu primeiro grande caminho como presidente da República ou não, que é garantir que eu vou construir dentro da minha família um lugar muito massa para se viver, com muita harmonia.
Que legal, Vá. Não, eu escrevi justamente essa como uma última, não como uma última pergunta, mas era uma coisa que eu estava aqui, porque eu lembro que durante o curso de Life Coaching, em março do ano passado, eu estava conversando com alguém e eu disse que eu queria muito ouvir a resposta da Vanessa em relação a isso depois que ela se tornasse mãe. E hoje, de fato, depois de ver o seu TEDx, eu disse, sabe o que mais? Hoje é o dia, a oportunidade que eu tenho de perguntar para a Vá, porque a gente, sei lá, a gente não reconhece é uma nova mulher que está aqui com a gente hoje. Não, sim, a Vanessa Tobias, de 2019, ainda está aqui na minha frente, mas de fato, ter um filho muda muito a nossa visão do mundo, né, Vá? A gente quer sempre trazer o melhor para os outros, mas o seu sonho ali de se tornar, né, a presidente da República, eu achava muito forte, muito intenso. Eu dizia, será que algo vai mudar depois que ela se tornar mãe? Porque esse ciclo, né, essa nova identidade, esse novo viver após a maternidade é muito diferente do que a gente acha que existia antes de se tornar mãe de fato. Sim. Assim, na minha alma, eu acho que não te contei, mas eu sou a mais nova pessoa matriculada na faculdade de design gráfico. E vou fazer, muito possivelmente, uma faculdade de filosofia também, porque sempre gostei desse tema e tal. Se, no futuro, a presidência da República estiver destinada a uma mãe designer, filósofa, empreendedora, né? Talvez eu me candidate. Esse é o ponto, sabe? Porque esses dias eu estava vendo um vídeo de um cara psicanalista. E sabe quando tu olha uma pessoa e tu fala, este cara só pode ser psicanalista, ele é o arquétipo perfeito do psicanalista. E esse é o meu maior medo, que eu me torne o arquétipo perfeito ou esperado de uma presidente. Quando eu digo de uma presidente, de qualquer coisa que seja dentro de um quadro que se limite em função da função. Uhum. Para mim isso é muito profundo, sabe? Porque eu penso, poxa, será que se eu for presidente da República um dia, eu não vou poder fazer um sonho meu, que é marcenaria? Será que eu não posso fazer minhas aulas de canto e de dança porque eu vou ser presidente? Será que eu não posso fazer design gráfico, que é uma paixão da minha vida, arquitetura, construir, que eu acho top, tá nas minhas super metas, né? Eu penso que a gente está vivendo um mundo em franquíssima expansão do nosso ilimitado. Então, quando a gente pensa, você quer ser presidente da República, e se eu aceitaria uma função de me comunicar com um país inteiro e promover a nossa expansão juntos, provavelmente a minha resposta seria, claro, óbvio, eu já estou fazendo isso. Não é porque me tornarei presidente da República, entendeu? A função, ela não é o que vai mudar quem eu sou, assim. Uhum. E nós todas, dentro da nossa missão, né? Então, eu penso isso, assim. Para mim, hoje, qual é meu principal foco? Priorizar a família, conseguir garantir que eu inspire a minha família a conseguir sustentar-se, porque a autonomia tem muito valor. E, independente do que significa o sustento, é na família que a gente constrói quais são as escolhas. Então, se a gente vende o brigadeiro, se a gente faz o bolo, se a gente trabalha fora, se a gente dirige, se a gente limpa, se a gente cozinha, se a gente costura, se a gente escreve, se a gente... Não importa, todos os trabalhos são absolutamente honrados. E essa é uma mensagem que eu sempre quero deixar para meu filho, assim. Trabalhe, seja capaz da sua autonomia. E como os meus pais me deixaram como mensagem deles para mim, que eu vou passar para o João Ricardo, tenha um estilo de vida simples. Para que você possa escolher, sempre lembrar que o que tu mais precisa, tu já tem, que é a tua família. Então, é como se a gente pudesse observar o que é o presente da vida, em começando dentro de casa e aprendendo a se sustentar. Então, eu venho muito apaixonada por coisas da casa, sabe, Anne? Tipo, quero aprender marcenaria, a pintar parede. Sempre, já sei mais ou menos costurar, mas eu quero aprender mais. É como se eu sentisse a necessidade de pegar a vida na minha mão nas suas maiores possibilidades. E começar do básico, né? Porque o básico é saber se cuidar. O básico é saber se sustentar. O básico é conseguir ter o seu pequeno mercado, né? E trocar de forma justa o escambo. Pode ser o dinheiro pelo bem, mas de maneira justa. Então, para mim, a família e a maternidade, João Ricardo me deu tudo isso que eu tô falando. É a mais nova grande medida do que é justo para nós, do que é necessário para nós, do que é essencial pra gente, sabe? Faz sentido para ti? Sim, e eu acho que dessas coisas que tu falou, essas necessidades básicas que a gente, de fato, não estava atendendo, né? As nossas necessidades básicas de sobrevivência, né? Essa pandemia veio para nos mostrar o quão necessário é ser autossuficiente. Eu acho que é o momento mais importante da humanidade, que a gente está vivendo, assim, a gente precisa se reinventar, a gente precisa aprender a plantar, a gente precisa se conectar com a natureza. De verdade, eu venho sentindo muito isso, tanto que eu tirei semana passada, essa semana, minha máquina de costura, que foi a primeira máquina que costurou meu primeiro slim, quando a Luz tinha 10 dias de vida. Eu botei ela na caixa, porque depois eu nunca mais consegui costurar. E eu disse, gente, como é importante saber costurar, a arte da costura, né? Mesmo que seja, eu voltei pro cursinho de costura esse ano, e lá a costura começa a ensinar, não é na máquina, é à mão. Então eu comecei a costurar toda uma boneca à mão. Eu disse, gente, como é fantástico. Eu acho que eu já tô ensinando pra Luz, comprei uma agulha que não fura o dedo ali.
E eu disse que se é uma coisa que eu quero passar para ela é que ela aprenda a costurar suas próprias roupas, que ela seja autossuficiente, mas isso vem de tudo, das pequenas coisas, como marcenaria, costurar, cozinhar, plantar o seu próprio alimento. Né? São pequenas E lições. compartilhar o excedente, sabe? É tão interessante, porque como eu acredito que a gente errou muito nas nossas escolhas, do ponto de vista de humanidade, talvez o resgate da base nos faça ter mais justiça a partir do momento que a gente descobriu o valor de cada atividade. Então, eu sempre chamo muito atenção para as comparações de profissão, sabe? Eu falo assim, não existe uma profissão mais importante. Não existe nada que seja mais digno ou menos digno. Uhum. Eu sempre temo muito a característica de algo que importa mais ou menos, porque nos tira a motivação de fazer tudo o que tem que ser feito. Então, assim, tu já pensasse, né? Que a gente deve começar da vida aprendendo a ser autônomo, aprendendo a viver, né? Então, assim, disso que a gente está falando tem um pessoal comentando aqui. Sim, eu queria... Estou aqui em casa, a Silvia, estou aqui em casa fazendo tudo que não tinha tempo. O Davi, que massa, o Fadel, querida amiga e parceira de negócio, Vanessa. Legal. Isso mesmo, separando o que está em excesso, não é? Então, sim, super. E assim, ó, eu tô vendo, assim, várias amigas aprendendo a fazer bolo, a fazer pão, assim, sabe? Fazer coisas básicas. E eu fico pensando, gente, como que a gente não pensou nisso antes? Precisou o mundo parar, que foi uma... Eu tô amando essa parada, esse recesso que a gente tá dando pra natureza, uma pausa pra natureza respirar. Eu sempre ficava, assim, muito abismada. Por que os passarinhos não cantavam aqui na Irlanda? Eu dizia pro Brian, nossa, no Brasil os passarinhos estão sempre cantando. Eu pensava, será que eles são mais felizes? Porque, de fato, é mais calor, os dias são mais quentes? O que é isso? Porque eu nunca percebi, eu nunca escutei o som dos passarinhos. E agora não dá pra escutar, porque eu tô com tudo fechado. Mas agora a gente escuta eles de manhã até o final do dia, sabe? Eles estão muito tão felizes, estão cantando. Eu vou caminhar, às vezes eu não falo nada, porque eu só quero... Dá pra ouvir nos vídeos os passarinhos cantando, a natureza tá feliz, sabe? E eu acho que parte disso é essa pausa que a gente deu para se reconectar com tudo que é fundamental e a base da nossa sobrevivência. A gente precisa voltar às nossas raízes, precisa começar realmente ali do básico, da marcenaria, da costura, de fazer o pão, de começar a plantar. Eu estou achando muito, muito boa essa fase. Eu acho que as pessoas estão vivendo um pouco ali do nosso pós-parto também, né? Ficando em casa, atendendo às necessidades das crianças. Obviamente que estar em casa hoje trabalhando com as crianças demanda muito de... Né, às vezes das mães que estão ali sozinhas, cuidando da casa, atendendo a todos e ainda querendo trazer um sustento. Mas, de fato, agora eu fico pensando naquelas pessoas que dizem, nossa, meu sonho, que eu faço muitas pesquisas, sabe, Vá? Como eu já te falei, eu faço muitas pesquisas com as mães, e elas sempre respondem assim nos questionários que elas mais queriam era o tempo com os filhos dela. E agora eu fico pensando se eu faria uma nova pesquisa, perguntando se esse tempo que a gente está tendo com nossos filhos realmente está sendo tão valioso quanto elas desejavam antes, que elas imaginavam que seria. Eu até vou fazer isso, porque eu acho que é o momento ideal para fazer essa pesquisa, sabe? Que agora a gente está... Eu sei que as mães estão estressadas, estão cansadas, mas talvez se a gente começar a olhar para o lado, né, positivo, talvez a gente nunca mais tenha a oportunidade de passar tanto tempo observando o crescimento dos nossos filhos, assim, dentro de casa. Eu penso que a gente vai criar uma rota de ação, sabe? Em que a gente vai perceber o quanto realmente é necessário e importante que a gente esteja com eles, eventualmente negociar horários diferentes, cargas de trabalho que permitam que a gente observe mais o que está acontecendo com os nossos filhos. Não sei, sabe? Tu sabe que eu aluguei uma sala comercial. Nunca imaginei que fosse alugar uma sala comercial na vida. Por quê? Porque a empresa, quando começou, já foi para uma casa. Eu sempre quis que tivesse um aspecto casa. Só que tem um andar de salas comerciais no meu prédio. E eu falei, é isso. Eu deito no elevador, tô aqui em cima, o João Ricardo tá aqui, sabe? Eu falei, não, eu quero isso, não sei por quanto tempo, mas eu quero e gostaria de poder fazer isso. Então, eu penso que a gente vai criar novas rotas de ação, novas escolhas, um novo diálogo, sabe? Com quem está conosco, porque a maior parte, de repente, tem filhos ou viu que o relacionamento em casa é tão importante. Vamos ver, né? Vamos ver. Não sei o que vai acontecer. Sim. E as empresas também. Eu sinto que agora não existe mais a desculpa que você não pode trabalhar de casa. Entendeu? A gente todo mundo teve que se adaptar. Aqui nós temos que se adaptar e tem empresas que provavelmente vão receber muitos pedidos de mães, de família que desejam passar mais tempo em casa, tem um horário mais flexível. Vão ter esses pedidos. Poxa, na pandemia a gente conseguiu trabalhar, cuidar dos filhos, né? Namorar, cozinhar. Exatamente, por que não oferecer essa oportunidade para que as mães de fato possam, né, conciliar a maternidade e uma carreira, porque se a oportunidade estiver ali, de fato a gente consegue balancear, ou pelo menos testar se funciona ou não para a nossa rotina, porque no momento as crianças estão fora da escola, a gente está fazendo, né, várias coisas ali ao mesmo tempo, as crianças demandam bastante atenção dos pais, mas os pais de fato continuam trabalhando home office, então você está
aqui em casa, o Brian tá dando aula de segunda a quinta-feira, e aí durante o dia prepara a aula, e aí eu tô trabalhando à tarde, então eu tento tirar minha manhã com a Lúcia, mas eu tenho essa flexibilidade, mas eu sei que muitas mulheres não têm essa flexibilidade. E ao mesmo tempo, eu não deixo de estar assim com os cabelos em pé, porque a gente fica o dia todo dentro de casa. Com certeza. Não há atividade suficiente para manter uma menina de 5 anos de idade divertida o tempo todo, né? Haja Pinterest para dar ideias, né? Nossa, já fiz de tudo, já fizemos de culinária, a desenhar, costurar. Eu digo, gente, socorro, haja criatividade. Que amor, ainda parabéns por isso. Ai, obrigada, Vá. Vá, você quer deixar algum recado para as mamães? Eu não consegui ler todas as mensagens aqui, mas... A Dalva falou, tô fazendo meus macramês. Que legal. Sim, e assim... falou, perfeito, na hora que estava falando. Família, a Sara, maravilhosa, linda. Família à base de tudo, verdade. É um milagre mesmo. Uma pessoa muito fofa. Lourenço, a Renata, Márcia, Augusto. Legal. Tati, a nossa força não está nos braços, está na alma. É muito bom ser mulher, verdade. Papo indiscreto, escreveu. O Luiz Eduardo, que estava conversando com ele agora há pouco. Olha, a minha mensagem, cara, parabéns. Que a gente consiga respirar nesse milagre de ser escolhida para viver com tanta alegria nos nossos braços, né? Desejo que todas tenham a possibilidade de sentir ou de construir um caminho para desfrutar cada vez mais dessa função tão animal, fantástica que é ser mãe, né? E também dar os parabéns ao quanto a gente se estende, né? O quanto a gente é elástica, o quanto a gente descobre que pode muito mais. Que na minha cabeça foi o que eu mais percebi. Nunca me senti tão feliz, tão segura, tão tranquila, tão... Eu só tenho que agradecer meu filho. Para mim é o dia dele amanhã. Porque, para mim, a maternidade tem muito romance. Para mim, eu tive... Sei, é como se fosse um nirvana mesmo. Ser bem exagerado, mas sabe? Porque me trouxe muita coisa que eu precisava saber sobre a vida. Então, eu quero agradecer a Deus por poder viver isso jovem, sabe? E conhecer outras mães que eu sei que sentem o mesmo. Então, de fato, o Júnior estava certo. Você tinha mesmo que experimentar e passar por isso tudo, né? Muito. Meu irmão era muito inteligente. Ainda bem que ele insistiu. Né? E que acho que ele, como obstetra, deu aquele apoio extra e me mandou um filho muito gostoso. Deixa eu pegar na fila o sobrinho que vai ser mais gostoso aqui dos que querem nascer. Sim. Esse eu reservei para Vá. Esse eu reservei para Vá, bem isso. Tu sabe, cara, aconteceu uma coisa muito linda antes de eu engravidar. Era dia 21, 22 de outubro. A minha cunhada estava com os meus sobrinhos aqui em Floripa. E eles moram em Araranguá, né? E aí eu queria engravidar. Era o segundo mês que eu estava tentando. Daí eu chamei os meninos e ela no quarto e falei assim, olha, vocês podem colocar a mão na minha barriga e pedir pro papai mandar um anjo aqui, porque ele é médico de mandar bebês. Eu falei, né? Não quer fazer uma oração? Aí o Bernardo botou assim como se fosse reiki, sabe? A mão em cima da minha barriga. A Lígia e o Bernardo botaram a mão na barriga mesmo e fizeram uma oração. Eu engravidei, guria, naquele final de semana. Que massa, Vá. Mas é de arrepiar, sabe? Eu fiquei toda arrepiada. Porque eu falei, meu Deus, que lindo isso. Que cura boa, que especial, né? E hoje o padrinho do João Ricardo é o Matheus, o Juliano também. Mas o padrinho é o Matheus, assim, por representação do Júnior, e o Juliano, que eu queria que fossem os meus irmãos, os padrinhos, né? Sim. Então, assim, tem uma conexão, sabe? Tem uma coisa bonita ali. Que lindo, Vá. Que troca de energia. Muito, muito obrigada. Eu disse que, como fazia tempo que eu estava querendo fazer essa live, sei lá, essa semana eu disse, vou falar com a Vanessa. Eu sei que tá em cima da hora e eu gosto de as coisas muito bem programadas, mas, na verdade, a maternidade é assim, né? A gente não precisa ser tão controlada. A gente tem que deixar se descontrolar um pouco. Eu disse, sabe o que mais? É a primeira vez que eu vou de impulso, eu vou perguntar para a Vanessa se ela está disponível, ou sexta ou sábado, porque amanhã é um dia importante para todas as mulheres que vivem aí na luta, balanceando todos os pratos e se transformando, né? E se reconectando com a própria natureza. Sim, é isso mesmo. Eu quero te agradecer por me dar a oportunidade de fazer uma live sobre as mães, sobre esse dia. É um presente para mim. Me parece que eu ainda nem caí em mim desse presente que amanhã o dia é para minha história, assim, para minha vida pessoal, sabe? Para minha vida, né? Então, te agradeço por essa oportunidade, porque eu lembrei agora de como foi essa história da oração. João Ricardo, deixa eu terminar com ele aqui junto. Deixa eu ver, cadê o amor da minha vida? Eu só falo de você. Ai, como eu sou lindo. Ai, amor. Aqui, ó. A estrela do chão. Vem, neném. Oi, amor. Tá com vergonha que é o papai? Não gostou? Não, oi. O papai tá atrás. Quer saber onde está o pai? Tudo. Tchau. É tudo. João Ricardo, tchau, Vá. Feliz Dia das Mães, Vá. Gratidão. Tchau. Bye. Tchau, João Ricardo. Que assistiram e que vão assistir depois. Beijo, Sara. Beijo, pessoal. Beijo, tchau. Valeu, tchau. Obrigada.